E, gente, quem é que poderia imaginar, depois de avisar sua candidatura, muitos estavam contra ele, achavam que não pudesse voltar a ser presidente. Depois, após de ser atacado várias vezes ou constantemente, a gente até pode dizer, pelas mídias principais, após de várias acusações de assuntos diferentes, após de sofrer atentados, após de tanta pressão, gente, ele está de volta. Ele conseguiu dar uma reviravolta, apesar de ter os seus companheiros, que muitos deles disseram que era para fazer isso, aquilo. Não, ele fez a campanha dele, do estilo dele, e realmente conseguiu buscar os eleitores a votar nele, gente. A grande volta dele, o grande retorno, o maior, aliás, retorno de todos os tempos, né? A gente fala sempre da melhor Alemanha de todos os tempos, né? Da melhor Europa de todos os tempos, mas hoje nós temos o maior retorno de todos os tempos. Quem poderia imaginar? Eu me incluo nisso, nós tivemos muita esperança, e no sentido que é a única chance, a única maneira de novamente voltar àquilo que é muito importante para nós, né? O nosso lar, a nossa família, esse pensamento dos conservadores, né? E hoje nós temos uma pessoa no cargo mais importante do mundo que defende todos esses nossos valores e pode fazer com que, ninguém sabe ainda, né? Pode haver grandes mudanças. Essa é a grande esperança que eu tenho com essa eleição, que acabou vencendo Donald Trump. Parabéns aqui também da Alemanha ao, meu ver, grande lutador. 312 contra 226 homens eleitores para Trump. Essa foi a notícia que eu recebi há pouco. Agora aqui já é meio-dia. Antes, quando eu peguei as notícias, foi 10h30. Quando eu comecei a preparar tudo, né? E não foi o Vogue Hollywood que fez com que ele ganhasse, não. Foi o trabalhador americano que fez com que a eleição americana foi a essa direção. Para mim, sinceramente, essa escolha é tão decisiva quanto nenhuma outra nessa década. A eleição, para mim, mais importante dessa década, gente. Agora, logicamente, se vai mudar realmente muita coisa, isso está em aberto, como tantas outras vezes também já, mas, para mim, no sentido de ser uma eleição importante também, no sentido de como eu vou agir também no futuro. Se o Trump realmente consegue convencer aqueles que votaram nele, ele vai ter que agir agora também, mostrar que ele é realmente o cara, como ele se apresentou, ou se ele continua indo nessa agenda, isso veremos, né? Mas eu acredito também que existem grupos diferentes que possam ver a situação atualmente de maneiras diferentes. Essa é a minha grande esperança, como eu já disse para vocês, a esperança que é a última que morre. Logicamente, se todos nós fomos enganados essa vez, para mim particularmente, seria então também a última eleição onde eu ainda tenho alguma esperança, né? Mas veremos isso, gente.
Uma coisa ficou bem clara, né? A grande mídia não vai ter jogo fácil com ele. Isso ele já mostrou na outra vez quando ele foi eleito. Vocês lembram talvez das imagens, como ele andou tratando muitos jornalistas, né? De forma até cruel, né? Mas direta, né? Ele não baixou a cabeça, ele disse não, comigo não, né? E agora as mídias principais mostraram de novo que todas elas estavam realmente a favor de Kamala Harris, que nem aqui na Alemanha também, né? Aqui na Alemanha eles também tentaram produzir novamente uma imagem da população de o Trump é o pior cenário para o mundo todo, né? Disseram até, ou apresentaram um cenário assim que se o Trump vencesse, vai se acabar o mundo. Pois é. E nada disso vai acontecer, né? Ele vai, eu acredito, continuar no seu trabalho que ele deixou para trás, teve que deixar para trás 2020. E eu acredito que pode trazer muita coisa boa para todos nós, né? Até trazer coisas boas na nossa casa, né? Vocês sabem, eleição importante. Muitos pensam sim, é uma eleição, mas é uma eleição qualquer, que não vai trazer muita mudança para nós, não. Bom, isso nós veremos. Olha, os espectadores aqui do Caio, muito prazer. Gente, tem muita gente dormindo, mas até os animais aqui mostram que as importantes informações que nós trazemos para vocês chamam até a atenção para os bichinhos. Vejam só que coisa, que animal mais bonito aqui que nós temos aqui, prestando muita atenção. Muito obrigado também por isso. Pois é, gente. E agora a pergunta também, uma dessas, como é que ele vai tratar os seus oponentes, né? Aqueles que queriam colocar ele na cadeia. Como é que ele vai agir contra aqueles que foram condenados por ter ido no Capitólio, né? Vocês lembram talvez ainda? Não, é o ar seco, gente. Não é nervosismo, não. É o ar seco que faz com que eu caia tosse. Eu, infelizmente, não trouxe água hoje, mas é isso. O que ele fez certo nessa campanha, eu acredito que foi um grande ponto positivo. Ele topou a ajuda das mídias alternativas. Talvez vocês lembram ainda que ele deu uma entrevista no Tucker Carlson, que foi até, entre aspas, censurados, né? Até que o Elon Musk levou essa entrevista ao Twitter, ao X. Olha só que lindo aqui, olha só. Olha, vídeo interrompido aqui. Que lindo. Até que o Elon Musk levou essa entrevista no X, no Twitter, e aí essa entrevista realmente conseguiu muitas visualizações, né? Muitos views. Talvez vocês lembram também a entrevista que ele deu ao Joe, como é que é o nome dele? Desculpem, gente. Mal preparado aqui, o Caio de novo, né? Como tantas outras vezes, o Joe Rogan, ele deu uma entrevista de 3 horas, gente. Você já viu um político dar uma entrevista
de 3 horas, de se apresentar 3 horas e falar daquilo que ele tem nos seus planos. 3 horas, gente. E conseguiu nessa entrevista 50 milhões de visualizações em apenas alguns dias. Então isso fez com que ele conseguiu também chegar na população mais jovem, né, que cada vez mais também vai se distanciando das mídias principais, se encontra muitos nas mídias sociais, né? E ele conseguiu chegar também nessa geração mais nova. E lá ele conseguiu também muitos votos, gente, né? E essas mídias alternativas, da qual o Caio também faz parte, né? Pelo menos eu tento fazer parte através de trazer essas informações para vocês, fez com que o Trump, eu acredito, venceu, né? E hoje de manhã eu acompanhei a campanha, quer dizer, a eleição, logicamente, nas mídias alternativas, né? Porque as mídias principais só sabem gastar imensas somas de dinheiro, enquanto as alternativas usam poucos recursos e fazem um trabalho ótimo, trazem muita informação e são muito autênticos, e isso é que faz a grande diferença, gente, né? E o que a grande mídia não dizia, né? Se o Trump vai vencer, o mundo vai acabar. Talvez para uns e outros sim, né? Porque o Trump também foi perseguido e a grande pergunta é como é que ele vai reagir agora na hora de chegar no cargo, né? Que ele vai assumir o cargo em fevereiro do ano que vem. Como é que ele vai agir? Se ele vai se lembrar dessas pessoas que fizeram aquele jogo sujo com ele, né? E como é que ele vai agir internacionalmente, né? Porque, por exemplo, o nosso governo aqui, ele apoiou fortemente a candidatura da Kamala Harris. As nossas mídias aqui na Alemanha, na Europa, a grande parte também apoiou e produziu uma imagem do Trump como o maldito, né? Então, nós temos que esperar para ver, né? O que, particularmente, eu gostei muito que um dos candidatos, o Kennedy Jr., se juntou ao Trump. E vocês sabem, quem acompanha as mídias alternativas sabem qual foi o que o Kennedy Jr. representa. Ele representa principalmente uma visão de questionar tudo o que aconteceu nos últimos 4 anos. Ele quer... como é que a gente diz? Ele quer esclarecer o que aconteceu nos últimos 4 anos, no sentido de dar asinha, né? E o Trump convenceu, não sei, mas enfim, o Kennedy Jr. se juntou. Quer dizer que nós temos boas chances de termos um início de, aqui a gente diz Aufarbeitung dessa época. Aufarbeitung, como é que a gente pode falar? Aufarbeitung, de rever tudo o que aconteceu na época de dar o braço, né? E essa, particularmente, é uma das esperanças que eu tenho, porque aqui o nosso governo, né, ele faz de tudo para a gente não ter essa resposta para tantas perguntas, né?
outra coisa que eu também vejo assim, o nosso governo aqui, a coalizão entre os liberais, socialistas e os verdes está perto para quebrar, né? Porque as opiniões são muito diferentes e os problemas são enormes aqui na Alemanha. E talvez essa eleição americana também vai fazer com que essa coalizão vai quebrar. Tudo isso é possível nesse momento. Agora, o Trump vai ter que agir, né? Vai ter que fazer aquilo que ele prometeu nas eleições, ir contra a imigração em massa ilegal, certo? E acabar com o conflito ucrânia-russo, né? Provavelmente não vai acontecer sem mais nem menos. Eu acredito que a Ucrânia vai se desfazer de terras, vai ter que se desfazer de terras, né? De certas regiões, uma certa porcentagem. Sem isso não vai haver paz. Isso provavelmente vão obrigar a Ucrânia. Meu pensamento, né? E esperamos agora, as próximas semanas, meses, que não haja uma nova tentativa de atentado, porque tudo isso é possível também, gente. Tudo isso é possível. Ele agora ganhou as eleições, mas isso ainda não quer dizer que ele vai ocupar o cargo, né? E também não vai dizer que depois que ele ocupar o cargo, que ele vai continuar no cargo, porque a gente já viu no passado com o Kennedy também, que de repente houve um atentado e como aconteceram agora já várias tentativas, nós não podemos esquecer que pode haver outra tentativa de um atentado. Esperamos que nada disso aconteça e esperamos que o Trump vai continuar fazendo aquilo que ele prometeu, né? Prometeu muitas coisas. Claro que isso não vai acontecer de um dia para o outro, mas ele vai ter um bom tempo pela frente para acelerar certos processos. E sabe de uma coisa, gente, para as pessoas que nem o Caio, que tem o coração, eu acredito, no lugar certo, que luta pelos nossos valores, pela família, pela cultura, pelo respeito, etc, etc. Eu espero que a melhor escolha que pude ter feito foi a escolha de ser eleito novamente o Trump. Forte abraço, gente. Mão no coração. Gostei muito de um comentário seu a respeito. Estou curioso para ver como é que vocês passaram essa noite, como é que vocês viram a notícia. Eu fiquei muito surpreso, na verdade, com a eleição de Trump. Não esperava por isso, eu esperava que o Deep State faria de tudo, mas nós vamos ver ainda as próximas semanas, meses, o que vai acontecer. Forte abraço, mão no coração, até no próximo vídeo, gente. Vejo vocês aqui.